O filme Elementos acaba de chegar na Disney Plus. E hoje eu quero te falar de uma estratégia por trás desse novo lançamento da Pixar e quero te dizer também se você deveria ou se você não deveria expor o seu filho, que é uma criança ou que é um adolescente, a assistir esse filme. Bom, eu sou pai de uma criança e sou também pastor de diversos pais, diversas mães. E constantemente a gente precisa ficar atento àquilo que a cultura está produzindo antes que essa cultura chegue até os nossos filhos, a fim de que a gente não deixe eles serem contaminados com determinadas ideologias, com a tal da cultura woke, por exemplo. Então nós precisamos sempre ficar bem atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Pois bem, a Pixar vem de uma série de filmes ruins que tem, de alguma maneira, trazido prejuízos para ela mesma e para a Disney. E, com isso, a Disney, em seus últimos lançamentos, pressionou a Pixar a produzir filmes melhores, a fazer com que eles voltem a angariar lucros e ter todos os sucessos de bilheteria ou de audiência que eles tinham em tempos anteriores. E, com isso, para surpresa de muita gente, a Pixar, que vinha então lançando filmes cheios da tal cultura woke, ela retornou às narrativas consagradas nesse filme Elementos. Que narrativas são essas, Pastor Robson? Eu me refiro àquelas narrativas de romances, como no caso de Romeu e Julieta. Nós conseguimos perceber isso nitidamente no filme Elementos, que conta a história romântica entre Faísca e Gota. O filme, então, como o próprio nome vai dizer, é uma animação sobre elementos como terra, água, fogo. E eu quero dizer aqui então, se o seu filho, se a sua filha deve assistir a esse filme. Bom, eu já vou dar minha opinião aqui. Na minha opinião, você deveria não só deixar o seu filho assistir, mas assistir com ele, para que depois vocês pudessem discutir esse filme. Mas pastor, eu ouvi falar por aí que esse filme tem uma cena assim, esse filme aí tem um momento onde dois personagens do elemento terra fazem ali uma brincadeira de mau gosto, onde tem um personagem ali que não tem a sua identidade sexual muito bem esclarecida, enfim, eu devo expor os meus filhos a isso. Querido irmão, se a gente está falando aqui de uma animação da Pixar, com certeza a gente não vai falar de algo totalmente isento. Mas pesando na balança e levando em consideração os últimos filmes produzidos por ela, esse filme é um filme que você consegue assistir e, claro, não isento de julgamentos, mas de alguma maneira com esses cuidados, a fim de se propor a essas conversas com os seus filhos. Aliás, é um filme muito apropriado para você assistir com um filho adolescente. E eu vou dizer por quê. Porque eu vou levantar aqui pelo menos 3 pontos importantes que são tratados nesse filme e que fazem com que você estabeleça bons diálogos cristãos. Bom, cada um dos elementos nesse filme, eles acabam vivendo meio que em bairros separados. Em bairros ali tipicamente deles. Então, aqueles que são do elemento fogo estão ali nos arredores de outras pessoas que são também do elemento fogo. Assim sucessivamente com todos os outros elementos. E acaba que a gente vê com isso como que alguns bairros, como no caso aqui do estado de São Paulo, na capital mais precisamente, a gente vê ali se formando colônias de determinados povos que chegam aqui, como bairros japoneses, bairros onde a gente tem uma concentração muito grande de determinados povos, e que não que isso seja um problema em si, mas com o passar do tempo, maus governos vão fazendo com que esses povos comecem a ser de alguma maneira descriminalizados. E ele trata muito bem da questão da segregação entre as raças, ele trata, por exemplo, da questão dos preconceitos entre um povo e o outro, ele fala de questões como imigração, e nesse contexto nós temos principalmente esses dois personagens, Faísca, que é do mundo do fogo, e Gota, que é do mundo da água, se relacionando e meio que quebrando paradigmas, mostrando para mim e para você então que nós conseguimos ter uma abordagem com os nossos filhos para falar a respeito desse tema usando uma animação muito bem produzida como essa e que toca em questões muito importantes. Além disso, em segundo lugar, esse filme vai fazer com que você tenha boas conversas com o seu filho a respeito de empatia,
Esse assunto que é tão importante que a gente faça com que os nossos filhos desenvolvam com o passar do tempo. Porque o que acontece? A gente tem esses elementos se misturando em um dado momento e tendo que lidar com as diferenças uns dos outros. A gente vai ter, por exemplo, o Gota que sente dor quando faísca encosta nele. Nós temos a faísca que sente dor ao chegar perto de pessoas do mundo da água, do mundo de Gota. E aí nós vamos perceber como é que essas pessoas vão conviver em unidade umas com as outras, mesmo com tantas diferenças. A gente vai ver, por exemplo, problemas de preconceito em relação ao pai de Faísca, ao Brasa. A gente vai ver um determinado momento em que a Faísca vai para o mundo do Gota e fica como se fosse um peixe fora d'água ou uma faísca fora do fogo, se a gente pode entender assim, né? E a gente vai vendo então como é que essas pessoas vão lidando com diferenças. E aí perceba, de repente o seu filho que está na escola, que está na igreja, que está convivendo com pessoas diferentes, com criações diferentes, começa a estranhar esses outros mundos. E você precisa desenvolver esses assuntos com o seu filho. De repente a gente esteja em um cenário onde o seu filho passe a tratar de maneira diferente amigos na escola e pessoas ao redor. Como é que você vai desenvolver essa temática com eles? Esse filme pode te dar margem para começar a conversar a respeito desses assuntos. E em terceiro lugar, o que eu destacaria aqui em relação a esse filme é a questão dos valores da família que são expressos aqui. Nós percebemos muito os valores da família sendo ressaltados nesse filme. Como eu disse para você, é uma postura diferente, uma estratégia diferente que a Pixar adotou, já que os seus antigos filmes, aqueles que de repente ela quis lacrar, não lucraram. Então ela resgata valores da família. A gente vai ver uma relação muito legal entre Faísca e Brasa. Faísca querendo honrar o seu pai a todo instante e tendo que lidar com questões em relação à família, em relação ao ambiente em que eles vivem. E percebam, é um chamado que o seu filho tem. É um chamado que você, que é filho, tem de honrar o seu pai e a sua mãe. É mandamento bíblico. E nós vemos isso sendo expresso aqui nesse filme. Existe uma preocupação de Faísca em relação ao legado do pai. São assuntos muito importantes que tratam justamente dos valores da família e que nós precisamos salientar aqui, que nós precisamos destacar e precisamos, por que não, parabenizar a postura, então, desse filme. É um filme, então, que eu indico para que você assista com seu filho adolescente. Como eu te disse, tem uma ou duas cenas que, pelo menos na minha leitura, na minha percepção, trazem alguns problemas e que, portanto, você precisa ver com mais cuidado, mas nada muito abusivo. Se eu não falasse aqui, talvez passaria de maneira imperceptível por você. Agora, eu quero saber a sua opinião. Se você já assistiu a esse filme, o que mais você pode acrescentar em relação a ele? Se você ainda não assistiu, deixe para mim aqui também as suas impressões a respeito dessa análise que a gente fez aqui. Se você gostou desse vídeo, se de repente eu posso trazer mais vídeos como esse, analisando a cultura, o que as pessoas à nossa volta estão falando, o que está sendo produzido por aí. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal para que ele cresça e chegue em cada vez mais irmãos e irmãs espalhadas por esse nosso país.